Fala pessoal, nesta aula vamos falar sobre os pontos notáveis de um triângulo. Eu criei algumas animações no software GeoGebra que vai facilitar bem o entendimento, então acompanha aí que ficou bem legal essa aula, tá? Vamos nessa, vem comigo aí. Então vamos lá, o primeiro ponto notável que a gente vai estudar aqui é o baricentro, tá bom? As três medianas de um triângulo se intersectam em um mesmo ponto, chamado de baricentro, que divide cada uma das medianas na proporção de 2:1. Então, olha só, se eu tenho um triângulo qualquer ABC, e nesse triângulo eu traço as três medianas dele, essas três medianas vão se encontrar em um único ponto, e esse ponto vai ser o baricentro do triângulo, ok? E além disso, esse ponto vai dividir as medianas na razão de 2:1. Olha só, eu tenho aqui uma mediana AM, ela está partindo o segmento BC ao meio, por isso que ela é mediana, certo? M é ponto médio do segmento BC. Tenho outra mediana, mediana CP. Perceba também que o ponto P ele partiu o segmento AB ao meio. E a terceira mediana, mediana BN. Perceba também que N é ponto médio do segmento AC. Então eu tenho aqui as três medianas desse triângulo que se encontram em um único ponto, que é esse ponto aí que eu vou chamar de ponto G, ok? Eu tenho aqui o ponto G do triângulo, que é o baricentro. O baricentro divide cada uma das medianas na proporção de 2:1. Eu estou falando para vocês que se o lado AG for igual a 2, então GM tem que ser 1, porque AG dividido por GM tem que ser igual a 2. Divide na proporção de 2:1. Sempre eu tenho esse segmento que liga o baricentro ao vértice sendo o dobro do segmento que liga o baricentro ao ponto médio. Então, BG é o dobro de GN e GC é o dobro de GP. Ok? Então, eu tenho aí que sempre eu vou ter AG dividido por GM igual a BG dividido por GN, que vai ser igual a CG dividido por GP, e todas essas divisões aí vai ter que ser igual a 2. Ok? Eu tenho aqui o ponto baricentro. Eu tenho aqui um triângulo qualquer, ABC, e tracei as suas medianas, a mediana AN, CM e BP. Repare só a medida dos lados, a medida desses segmentos que eu tenho aí. Eu tenho aqui, ó, o segmento CG, que é 4,58. E o segmento GM, 2,29. Se você pegar 4,58 e dividir por 2, vai ser igual a 2,29. O segmento CG é 2 vezes o segmento GM. As mesmas coisas acontecem aqui nas outras medianas. Eu posso deixar o triângulo do jeito que eu quiser, que isso sempre vai acontecer. Eu também posso falar o seguinte: como eu sei que a razão é de 2:1, eu posso me referir a toda a mediana. Dessa forma, eu falo para vocês que esse segmento AG ele é igual a 2/3 de toda a mediana, no caso de todo o valor de todo o segmento AM. Posso falar também que esse cara aqui de baixo, esse segmento GM, ele equivale a 1/3 de toda a mediana AM. Se eu pegasse um ponto médio aqui, ó, do segmento AG, é como se esse cara é igual a esse, é igual a esse. Toda a mediana, ela tem 3 partes. O segmento AG é 2 dessas partes e o segmento GM é uma dessas partes. Isso acontece em qualquer uma das medianas, tudo bem? No caso, CG é 2/3 de todo o segmento CP, assim como BG é 2/3 de todo o segmento BN. Também PG é 1/3 de PC e GN é 1/3 de BN. Ok? Então, ó, o baricentro, o primeiro ponto notável que a gente estudou aqui,
é aquele ponto que é o encontro das medianas, e esse ponto divide essas medianas na razão de 2/1. Próximo ponto notável que a gente vai estudar é o incentro. Incentro, ele é o centro de uma circunferência inscrita no triângulo, ou seja, daquela que tangencia os 3 lados do triângulo. Então, eu tenho aqui um triângulo qualquer. Para encontrar um incentro, eu preciso de 3 sevianas. E eu preciso que essas sevianas sejam bissetrizes do triângulo. Bissetriz é aquela seviana que parte o ângulo em ângulos iguais. Percebam que o ângulo A foi partido ao meio, o ângulo B foi partido ao meio e o ângulo C foi partido ao meio. Elas também encontram-se em um mesmo ponto. E esse ponto, ele é o ponto chamado incentro. Incentro, ele é o centro de uma circunferência inscrita no triângulo. Então, esse ponto aí, ele vai ser o centro dessa circunferência que está inscrita no triângulo ABC. Tudo bem? Eu tenho aqui os raios dessa circunferência. Esse é um incentro do triângulo. Olha só. Eu tenho aqui um triângulo qualquer ABC. Esse ponto aqui, ele é um incentro. E aqui eu tenho as 3 bissetrizes do triângulo ABC. Percebam que elas se encontram nesse ponto, que é o incentro. E aqui eu tenho esses segmentos, que são os raios da circunferência. Então, elas formam com o segmento um ângulo de 90 graus. Elas formam com o segmento do triângulo um ângulo de 90 graus. Eu posso pegar esse triângulo e colocar ele do jeito que eu quiser. E percebam que sempre eu vou ter essa circunferência inscrita aí no triângulo. Esse, no caso, é o incentro do triângulo. Próximo ponto notável agora é o circuncentro. As 3 mediatrizes dos lados de um triângulo se interceptam em um ponto chamado circuncentro, que é centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, se eu tenho um triângulo ABC, eu não vou traçar seviana aqui, tá? Eu vou traçar uma mediatriz, perfeito? Mediatriz não é seviana. Só que eu vou passar as 3 mediatrizes. Mediatrizes são retas perpendiculares ao lado e que passam pelo ponto médio desse lado. Então, eu tenho aqui uma mediatriz. Ela é perpendicular ao segmento AB do triângulo e também passa pelo ponto médio desse lado. Tenho outra mediatriz e outra mediatriz. Elas sempre vão se encontrar em um mesmo ponto, e esse ponto ele é centro de uma circunferência circunscrita ao triângulo. Tudo bem? No caso, os segmentos que ligam esse ponto aos vértices serão os raios dessa circunferência. Esse é o circuncentro. Olha só, aqui eu tenho um triângulo qualquer ABC, suas retas mediatrizes, e tenho aqui também os raios da circunferência circunscrita a esse triângulo, cujo circuncentro é o centro dessa circunferência. Eu posso pegar esse triângulo e mexer ele de qualquer jeito, deixar ele de qualquer forma, e esse circuncentro sempre vai existir. Repare que esse circuncentro pode estar até mesmo fora do triângulo. Não necessariamente ele precisa estar lá dentro. Basta que um triângulo exista para que o circuncentro exista também. Eu posso mexer do jeito que eu quiser aqui, que eu sempre vou ter esse ponto aí, centro dessa circunferência circunscrita ao triângulo. Próximo ponto notável e último é o ortocentro. As retas suportes das alturas de um triângulo se interceptam em um único ponto denominado ortocentro. Traçar a altura é traçar um segmento partindo de um vértice do triângulo perpendicular ao lado oposto. Então, se eu escolho o ponto A altura vai ser esse segmento de reta aí, perpendicular ao lado BC. Se eu traço aqui a altura a partir do vértice C, vai ser esse segmento que é perpendicular ao lado AB. Posso passar aqui essa terceira altura e eu percebo que as 3 alturas se encontram em um mesmo ponto.
esse ponto é o ponto chamado ortocentro do triângulo. Tem mais uma coisa importante aqui para vocês reparar. Se eu traçar os segmentos que unem esses pontos da altura, eu consigo encontrar um triângulo. Esse triângulo é chamado triângulo órtico, tá? E olha que interessante. O ortocentro do triângulo ABC, ele é incentro do triângulo órtico. Olha só, eu tenho aqui um triângulo qualquer ABC. Tenho essas retas que são as alturas desse triângulo. E aqui eu tenho o ponto de encontro dessas retas, que é o nosso ponto ortocentro. Perceba que quando eu unir os pontos dessas retas com os segmentos do triângulo, eu formei um triângulo que é o nosso triângulo órtico. E perceba que o ortocentro, ele é o centro dessa circunferência inscrita no triângulo órtico. Então, o ortocentro do triângulo ABC, ele é incentro do triângulo órtico. Não importa a forma que eu deixe esse triângulo, repare que sempre é possível formar esse triângulo órtico, onde o ortocentro, ele é incentro desse triângulo. Algo bem importante de vocês reparar também é o ortocentro, ele pode estar fora do triângulo. Caso o ortocentro seja um ponto fora do triângulo, perceba que não existe triângulo órtico. A partir do momento que ele está dentro do triângulo, ele está interno ao triângulo, volta a aparecer aqui esse triângulo órtico, onde o ortocentro é incentro desse triângulo. Ok? Acredito que vocês entenderam bem aí os 4 pontos notáveis do triângulo. O baricentro, que é encontro das medianas, o incentro, que é encontro das bissetrizes, o circuncentro, que é encontro das mediatrizes, e o ortocentro, que é encontro das alturas. Veja bem agora a relação entre esses pontos notáveis de acordo com a classificação do triângulo. Olha só, aqui eu tenho um triângulo ABC qualquer, e eu coloquei apenas os pontos notáveis, eu não coloquei as medianas, as mediatrizes, as bissetrizes e alturas, para não poluir muito a imagem aqui, não poluir essa figura. Então, ó, eu tenho aqui o circuncentro, que é o centro dessa circunferência circunscrita no triângulo, o baricentro, que é o ponto que divide as medianas na razão de 2:1, o incentro, que é o centro da circunferência inscrita no triângulo, e o ortocentro, que é o encontro das alturas do triângulo. Perceba o seguinte, de acordo com a classificação do triângulo, exemplo, se eu tenho um triângulo escaleno qualquer, eu vou ter os 4 pontos em quaisquer lugar, seja interno ou até mesmo externo. O que acontece? Esses pontos, circuncentro e ortocentro, eles podem estar fora do triângulo. Isso sempre que o triângulo, além de escaleno, for classificado como um triângulo obtuso. Ok? No caso, esse ângulo A aqui, ó, ele é um ângulo maior do que 90 graus. Por isso que o ortocentro e o circuncentro estão fora do triângulo ABC. Caso os 3 ângulos sejam menores do que 90 graus, no caso, se esse triângulo for um triângulo acutângulo, então os 4 pontos notáveis estarão internos ao triângulo. Agora, se além de acutângulo, eles forem também um triângulo isósceles, com o segmento AB congruente ao segmento BC, isso significa que os 4 pontos estarão sempre alinhados. Ah, e se ele for um triângulo obtusângulo e isósceles? Legal, eles vão ter também os 4 pontos notáveis alinhados, só que com o ortocentro e o circuncentro fora desse triângulo. Olha, a partir do momento que ele é isósceles e acutângulo, eu tenho os 4 pontos notáveis internos ao triângulo. Tem como os 4 pontos notáveis ser o mesmo ponto? Tem. Basta eu ter um triângulo equilátero. Se os 3 lados do triângulo... Se os 3 lados do triângulo forem iguais, se eu tenho aqui um triângulo equilátero, então os 4 pontos notáveis do triângulo irão se sobrepor, sendo o mesmo ponto.
Bom, pessoal, nessa aula eu procurei aqui trazer para vocês os 4 pontos notáveis de uma maneira bem didática, de uma maneira bem fácil e simples, bem visível. Espero que vocês tenham entendido. Espero estar ajudando aí no estudo de vocês e no que precisar, contem comigo. Podem mandar mensagem, podem deixar aí o que você está achando dessas aulas, tá? Muito obrigado pela atenção e valeu, bons estudos para vocês.